Hoje falaremos das teorias personalista e naturalista da história, na psicologia. Seja bem-vindo! O pensamento humano evolui. Isso você já sabia. A pergunta é, como? Devido ao surgimento de pessoas notáveis, gênios que com suas contribuições individuais modificaram inteiramente o sentido intelectual sobre um saber existente, definindo escolas acerca de importantes assuntos e de novos domínios da investigação em questões naturais nunca antes exploradas. Se você acredita nisso que eu acabei de dizer, é porque você defende a teoria personalista do estudo da história científica. Schultz e Schultz a definem como a que determina que o curso científico é orientado pelas contribuições dessas pessoas singulares, que de tempos em tempos aparecem com uma clara visão da natureza, pondo luz em assuntos que desde sempre representaram parte do eterno mistério com que o homem convive desde seu surgimento. Pensadores como Sócrates, Descartes, Galileu, Hegel, Newton, Marx, Comte, Einstein, mas não é somente no mecanismo harmônico e proposições individuais pacíficas que se vem edificando o conhecimento científico. Na verdade, grandes ideias surgiram e foram abafadas pela corrente intelectual de suas épocas e ficaram esquecidas até que outros cientistas, muitas vezes depois de centenas de anos, resgataram esses pensamentos e seus autores, que passam finalmente a ocupar um lugar na história por algo que contribuíram. Então, existe uma força que é mais que a busca da verdade na história científica. É um movimento contextual, quase sempre reacionário, que ao mesmo tempo estabiliza e corporifica a proposta erudita de uma era e impede que pensamentos novos, possivelmente válidos, ameacem os paradigmas intelectuais e sejam aceitos como agentes de renovação. Isso acontece porque os cientistas mais antigos sempre se recusam em mudar suas opiniões sobre teorias que para eles já estão estabelecidas, o que implicaria contrariar tudo o que estudaram, postularam e sobre o que escreveram durante suas vidas. E ainda ameaçaram o prestígio social que seus trabalhos lhes trouxeram na comunidade acadêmica vigente. E, por vezes, preferem serem conhecidos posteriormente por haverem sido os que atrasaram o avanço do conhecimento em suas áreas, do que os que, na verdadeira humildade de um aprendiz, abriram as portas para a renovação, que é a natureza legítima e simples jovial da alma científica. Schultz e Schultz chamam a esse movimento contextual, que tenazmente povoa a gestação da jovem psicologia, com frequência escurecendo seus horizontes e debilitando seus frágeis e primeiros passos de zeitgeist. E a teoria naturalista da história científica, a que concorda com a sua influência, a dos zeitgeist, na determinação daquilo que vai ser escolhido, válido no pensamento de uma época, independente do surgimento ou não de pensadores solitários, cujos ecos de seus discursos fatalmente não serão ouvidos, silenciados pelas vozes amplamente numerosas dos estudiosos que entoam sua ciência em um mesmo som. Não se considerando a luz isolada dos inovadores como o fato mais significativo para a determinação dos avanços do pensamento em um período, rebutamos aos zeitgeist não somente ter agido como empecilho para a psicologia se fazer adolescente, como significou também o berço quente do seu nascimento. Tá bem, eu sei que eu estou usando palavras muito poéticas hoje. É que eu estou me sentindo meio inspirado com esse assunto, que sempre me fascinou. Mas o que eu quero dizer aqui é que, metida nesse movimento cultural do seu tempo e produto do seu próprio zeitgeist, que a psicologia nasceu. Quero dizer que necessidade intelectual do século XIX estava pedindo pela psicologia. Estava pedindo pelo surgimento de uma ciência do comportamento humano.
Quando William Wundt fundou a ciência psicológica, tanto a filosofia quanto a fisiologia estavam sob a influência dos mesmos paradigmas. O materialismo, o positivismo, o mecanicismo, o empirismo, o reducionismo. O materialismo, em reação à tendência medieval de aceitar explicações naturais com base no ensinamento divino, ressurge de maneira científica e é um critério para a verdade, tomando como fato unicamente o que pode ser medido pelos sentidos. Nesse caminho, a proposta do positivismo, defendida por Augusto Comte, era de organizar toda a produção intelectual humana em uma base material. Pelo mecanicismo, se acreditava que tudo no mundo podia ser explicado nos termos de uma regularidade constante, como uma máquina. Então, o estudo do comportamento também podia ser feito assim. Os filósofos, precursores da ciência psicológica, propunham que os conteúdos mentais eram desenvolvidos pelas pessoas em seu contato com o mundo material através da experiência cotidiana, o chamado empirismo. E essa experimentação começava no nascimento. As experiências se transformavam cada vez mais e mais complexas à medida que se juntavam a outras, geravam cada vez abstrações melhores e mais estruturadas. Dessa maneira, se entendia que o estudo da experiência devia ser reducionista, onde os cientistas, tanto quanto os filósofos, procuravam comparar o corpo e a mente como compostos de partes menores, interagindo entre si, à semelhança de engrenagens em relógios ou polias em rodas de carruagem. Foi René Descartes que, ainda no século XVII, comparou os organismos vivos com bonecos decorativos animados pela água que corria em canos e produzia seus movimentos, enfatizando serem os homens bonecos igualmente autômatos, produzidos por Deus e profundamente mais complexos. Sua conduta estaria determinada em função da interação e de componentes menores de uma engenharia, tanto física quanto psíquica. Assim, conhecendo as engrenagens que compunham o organismo e o psiquismo, seria possível repará-los e alterá-los conforme o interesse de um interventor. Estava o cenário armado. Faltava só, como um costureiro, juntar com linha e agulha a fisiologia e a filosofia através de um mesmo método. E o novíssimo campo do saber seria inaugurado. A psicologia independente, científica e experimental. A psicologia moderna. Se você ainda pensa que o pai da psicologia foi Freud, vamos arrancar isso da sua cabeça. Na semana que vem, o programa inteiro será dedicado à vida de William Wundt, verdadeiro fundador da nossa ciência. Manda um abraço para Nadia Bana, Felipe Thiago, Ana Carol, Tio Tete, Sérgio Malcher, Rosalina, Imaginaria, Fábio Martins, Marcelo Cabelo e outros com nomes que eu não sei pronunciar, que como você apertaram o botão amarelo e adicionaram ao nosso canal as suas inscrições. Inquietudes, dúvidas, elogios, críticas, escreva para mim, fernandodiastv@gmail.com. Abraços!